Irmãs e irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos continuar, inclusive, estudando 1 Pedro. Estamos aí na terceira parte. E vamos ler agora, vamos estudar capítulo 1 ainda, de 17 a 25. 1 Pedro 1, do versículo 17 até o fim do capítulo. Vamos ler, irmãos. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai, necessitamos, Senhor, da ministração do Teu Espírito para que haja clareza no entendimento da Tua palavra, Senhor. Reconhecemos que a Tua palavra é poderosa e sobrepuja aquilo que a mente humana pode alcançar. Por isso confiamos no ministério do Espírito Santo, que aplica e não só aplica, mas Ele explica a Tua palavra para nós. E é isso que nós desejamos nessa noite. Entendimento, para que haja edificação para a Tua glória. É o que nós te pedimos, com esperança, com gratidão, com alegria e com reverência. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, Pedro, fazendo uma breve recapitulação do que nós já falamos até aqui, Pedro já nos falou que ele está falando nessa carta a cristãos que estavam passando por grande sofrimento, por perseguição do Império Romano. Então o alvo de Pedro é consolá-los e fortalecê-los para que eles não abandonassem a sua fé. Esse é o desejo de Pedro. Esse é o ministério de Pedro. Esse é o ministério do Espírito usando Pedro. Ele já nos falou, nós já estudamos, sobre as riquezas dessa fé e de tão grande salvação que eles tinham como herdeiros de Deus. Isso nós já estudamos no início do capítulo 1, até o versículo 12. Agora, nesse trecho que nós começamos a estudar semana passada, a partir do versículo 13 desse capítulo 1, Pedro está falando sobre a mente e a ética santas. São as marcas do verdadeiro discípulo de Cristo e dos legítimos filhos de Deus. Eles têm uma mente transformada para que eles possam também ter uma ética, uma vida transformada. Ou seja, ninguém pode se dizer filho de Deus se não proceder como Deus. É isso que Pedro quer dizer. Ele começa dizendo que para eles serem santos como Deus é santo, eles precisariam ter uma mente sóbria. É isso que ele diz no versículo 13.
E a primeira ação dessa mente sóbria, essa mente transformada pela palavra de Deus, essa mente transformada pelo ministério do Espírito Santo, a primeira atitude que essa mente provoca no verdadeiro crente é uma busca incessante por santificação, que significa abandonar as paixões da carne. E ele diz, a partir do versículo 14, que eles não deveriam continuar amoldados, ou não deveriam se amoldar às paixões desse mundo, as paixões que eles tinham no passado. Obrigado. Então, o primeiro passo para a santificação, nós entendemos quando estudamos a semana passada. O primeiro passo para a santificação é abandonar a vida mundana, a vida secular. Não tem outro jeito. Deus não tem filhos híbridos. O que é híbrido? É que vivem em duas naturezas. Os filhos de Deus são puros, raça pura, raça eleita, santa. É isso que Pedro nos falou. Então, recapitulando a recapitulação, Pedro ensinou aos seus leitores que somente através de uma mente cingida ou equipada, com sobriedade e firme convicção de uma esperança futura, é o que ele falou no versículo 13, estudamos semana passada, é somente através disso que o crente pode passar a viver em novidade de vida. E a partir do versículo 14 até o 16, nós vimos que a primeira exortação de Pedro foi um chamado à santidade. Pedro já coloca os seus leitores para pensar e para agir. E ele diz então que a primeira ação deles, como filhos verdadeiros de Deus, e dessa já pessoas que tinham essa mente cingida e equipada, seria despojar e mortificar as paixões da carne e tornar-se santo em todo o seu procedimento, como o Pai deles é santo, como Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Era a implicação de uma verdadeira salvação, dos verdadeiros eleitos. É deixar as coisas pecaminosas, deixar as coisas que não são mais pertencentes ao reino da luz, mas são totalmente do reino das trevas, e abandonar tudo isso para viver de modo digno do chamado. É isso que Pedro fala. Agora ele passa, a partir do versículo 17, ele passa a detalhar os elementos necessários para uma vida santa. É isso que nós vamos estudar nessa noite. A partir do versículo 17, nós acabamos de ler. Então, dois elementos Pedro menciona aqui, são elementos básicos, são elementos necessários, fundamentais para a santificação do eleito. O primeiro deles, Pedro menciona no versículo 17, chama-se temor. O segundo elemento, ele menciona a partir do versículo 18, chama-se amor. Dois elementos fundamentais que provam que a vida daquela pessoa é uma vida que está em processo de santificação, está entrando para um processo de vida santificada. Eu gostaria de, como pano de fundo, também trazer dois textos, ainda do Novo Testamento, que nos confirmam e nos dão mais, quem sabe, clareza, para a gente poder estudar um pouco mais a respeito desses dois elementos. Um texto falando sobre temor e outro texto falando sobre amor, para que esses dois textos deem mais base para Pedro nos ensinar nessa noite. O primeiro texto que fala do temor é um texto de Paulo, quando Paulo exorta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo exorta aos Coríntios a purificarem-se, vejam o texto, 2 Coríntios 7, 1, a purificarem-se de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Então Paulo diz que é necessário que a santificação de um crente seja progressiva, seja crescente, seja ativa, esteja amadurecendo dia após dia. E o alicerce que Paulo lança aqui para que aconteça essa evolução, é um evolucionismo bíblico,
é que haja temor, haja um aperfeiçoamento da santificação em temor, no temor de Deus. Então, primeiro elemento, Paulo diz, que concorda com Pedro, temor. Não tem como ser santo se não tiver temor, coisa que a igreja no presente século está abrindo mão, infelizmente. Não se fala mais de temor de Deus, só amor. E um amor errado, um amor que não julga, um amor que não corrige, que não disciplina. E não é o verdadeiro amor bíblico. Esse amor não santifica ninguém. Esse amor põe chupeta no pecador. E ele faz daquele que julga errado e faz do errado aquele que julga. Essa não é a visão cristã correta. Então, o primeiro elemento aqui, Paulo diz que é o temor, concordando com Pedro. Segundo elemento, o texto que eu vou usar agora é Jesus mesmo falando, o Senhor falando sobre o amor. Em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus deixou bem claro, um dos textos mais esclarecedores dos evangelhos, quando Jesus mesmo, com seus lábios, ensina a todos os seus discípulos que o mundo conhecerá os seus verdadeiros discípulos quando tiverdes amor uns pelos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, as duas marcas do verdadeiro santo, que está em processo de santificação, temor e amor, que Pedro está lançando aqui nesse começo de estudo. Vamos estudar então. O primeiro deles, versículo 17. Versículo 17 que nós já lemos. A gente vê aqui que Pedro ensina que Deus é Pai. Ele menciona no versículo 17, ora, se invocais como Pai. Se você está chamando de Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, se você invoca como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, o tempo que você está aqui nesse mundo ainda. O que é que Pedro está ensinando aqui? Vamos extrair então o que significa o temor. Em primeiro lugar, a gente vê que o temor é gerado no coração do crente porque ele entende que o Pai que ele tem não é só Pai, mas é também juiz. Versículo 17 nos mostra que o meu Pai, que o teu Pai, também é o teu e o meu juiz. É o juiz. Pedro diz que ele julga segundo as obras de cada um. Significa então que ele é juiz. Vejam bem, então, Pedro diz que ele é o Pai, mas também diz que é juiz. Então Pedro vai dizer como que Deus julga? Fica a pergunta. Para que isso a gente compreenda a maneira com que Deus julga. Pedro lança três bases aqui do julgamento de Deus. A maneira com que Deus julga. Primeira delas, Deus julga sem fazer acepção de pessoas. O que é que significa isso? Significa que ele não faz politicagem. Você sabe muito bem o que é politicagem, não é mesmo? O Pai e juiz, o nosso Pai e o nosso juiz, não faz acepção de pessoas, não faz politicagem. Ele não tem preferidos. Ele não tem bonitinhos que ele trata de uma maneira especial em relação aos demais. Ele não tem algum que ele acha que por ser mais bonitinho ou bonzinho, ele deixa de julgar como deveria. Não, ele não faz acepção de pessoas. Não tem escolhido de uma maneira assim especial para Deus. Então, primeira característica da maneira com que Deus julga, ele julga sem fazer acepção de pessoas. Não adianta a gente querer mostrar uma santidade falsa que ele não se deixa envolver e ser levado por isso. Deus é criterioso no seu julgamento. Ele é limpo no seu julgamento. Ele não faz acepção de pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto da maneira como Deus julga.
Pedro diz que ele também julga segundo as obras. Ele diz que é segundo as obras, ou seja, ele observa todo o nosso procedimento. Ele está falando exatamente o que ele falou no versículo 15, que nós estudamos a semana passada, que nós temos que ser santos em todo o nosso procedimento. Cada uma das nossas obras está sob o crivo perscrutador dos olhos de Deus. Ele observa as nossas obras e Ele nos julga segundo as nossas obras. E nós podemos ser justificados ou não pelas nossas obras depois da nossa salvação. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você não se santificar, você nunca foi justificado. Porque aquele que foi justificado teme a Deus e aborrece o pecado e deixa o caminho do pecado. Por vez por outra ele pode até cair em pecado, mas rapidamente ele se sente enojado e volta para Deus para se santificar de novo. Por isso então ele nos acompanha pelas nossas obras. Pelas nossas obras, pelo nosso procedimento. Outro critério que Deus usa. E o terceiro critério que Pedro diz que Deus usa para julgar. Deus julga cada um. Deus julga individualmente e não por lote. Você pode fazer parte de uma boa igreja. Boa igreja que eu quero dizer não é a igreja perfeita, mas é a igreja que está procurando se santificar. Você pode fazer parte de uma família boa, que tem falhas, mas está procurando se santificar. Você pode fazer parte, ou ser filho de pais que estão lutando para serem retos diante de Deus, para terem compromisso com Deus. Mas isso não vale nada se você particularmente, individualmente, não se santificar. Deus julga cada um. Ele não julga o lote. Aqui tem um lote de 45 pessoas que eu resolvo salvar e eu não vou olhar para a obra de ninguém. Ou a maioria está andando por um caminho reto, o resto deixa eu entrar de carona. Não, ninguém entra de carona nos céus. A Bíblia é bem clara, Ezequiel capítulo 18, que todas as almas pertencem ao Senhor. Tanto a alma do Pai como a alma do Filho. Como o Pai não pode transferir a sua culpa para o Filho, o Filho também não pode transferir sua culpa para o Pai. Em contrapartida, o Pai justo não pode transferir a sua justiça para o Filho, e o Filho justo não pode transferir a sua justiça para o Pai. E Deus diz que cada alma me pertence. A alma que pecar, essa morrerá, diz o Senhor. Então Pedro diz que ele julga cada um. Então ele julga sem acepção de pessoas, ele julga segundo as obras e ele julga individualmente cada um. São os critérios que Deus usa para julgar. Por isso Pedro então ordena, fechando o versículo 17, ele ordena aos crentes a viverem com temor. Ele fecha o versículo e diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro admite que nós estamos vivendo um tempo difícil. Tempo de peregrinação significa esse tempo presente. É o tempo que nós estamos no mundo. O mundo hostil, o mundo contrário à nossa fé. O mundo que vai fazer de tudo para que eu e você caiamos em pecado. O mundo que quer nos afastar de Deus. O mundo que quer nos roubar a nossa confiança em Deus. Quer roubar o senso de temor. E vai dizer para você, não tem problema você comer um pedaço dessa maçã. Oh, perdão, não era maçã, era fruto. A gente acostuma tanto com isso, me perdoe. A gente acostuma tanto com essa ideia de maçã. A ideia do pecado é um fruto que foi oferecido para que eles tivessem vantagem. Olha, come um pedacinho. Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E isso é bom. O mundo vai fazer isso com você, meu irmão, minha irmã. Não importa o seu tempo de caminhada com Cristo. Importa que o mundo vai fazer isso com você. Ele vai querer roubar o teu senso de temor. Ou
a luz vermelha que acende quando você estiver sendo tentado. E vai dizer assim no seu coração, você pode, só um pouquinho, vai. Qualquer coisa você se arrepende. Não, esse não é o comportamento do verdadeiro cristão. Então, Pedro diz isso, para que eles vivam com o temor do seu pai e juiz. É o que ele menciona no versículo 17. Você tem um juiz, ele está te observando em todo o tempo. Mas, irmão, essa ideia é muito pesada, irmão. Irmão, essa ideia retorna àquela ideia retrógrada de que Deus é um Deus carrascão que está em cima de todo mundo. Irmão, se nós não tivéssemos perdido, lógico, exageros não são convenientes, mas se nós não tivéssemos perdido essa visão de um Deus que julga e que pune, nós seríamos muito mais santos como eram os puritanos na época deles, por causa do temor de Deus. Neste presente século, irmãos, a igreja perdeu o senso de temor, perdeu o senso de reverência. Ah, eu estou na graça, agora eu posso tudo. Eu já fui salvo mesmo. Que ideia tola, que ideia mentirosa e diabólica. Ora, se você está na graça, então viva como quem está na graça. Ora, você é filha do rei, viva como tal, de maneira justa, como teu pai é justo, como teu pai julga as coisas com severidade. Viva como teu pai. É isso que Pedro está falando. Se não, provavelmente você não é filho ou filha. Essa é a palavra que Pedro está querendo dizer aqui. O temor do Senhor é um dos alicerces, então, mais importantes que mantém uma vida santa e piedosa. É um dos alicerces mais importantes para manter uma vida piedosa. O temor do Senhor é descrito ao longo de toda a Bíblia. E não tem um capítulo que fala mais com clareza sobre o temor do Senhor do que o livro de Provérbios. E quem escreveu o livro? O sábio dos sábios. Salomão. Ele errou muito, mas ele aprendeu o que é temor do Senhor, e ele escreveu e deixou muito claro para nós sobre o temor. E desde os tempos antigos, irmãos, desde muito antes de Salomão, o temor do Senhor já se fazia presente em toda a humanidade, desde a criação. Quando ele julgou Sodoma e Gomorra, quando ele julgou a Torre de Babel, quando ele julgou Caim, quando ele julgou Adão e Eva e os expulsou do paraíso, ele podia fazer vista grossa e não fez. Os únicos dois seres que foram criados para ter comunhão com ele, ele expulsa da sua presença. Por quê? Porque ele é justo. Porque ele julga. E porque ele não brinca em serviço. O nosso Pai não brinca em serviço como juiz. Segundo elemento que Pedro passa a falar, a descrever, a partir do versículo 18, ele vai falar agora do amor. Do versículo 18 a 21, então, agora Pedro passa a descrever o amor caríssimo de Deus pelos seus eleitos. Um amor caríssimo do nosso Pai. O que é que ele quer dizer com isso? Versículo 18, Pedro afirma, em primeiro lugar, que por mais que a prata ou o ouro fossem o que havia de mais precioso naquela época, não eram suficientes para pagar o resgate de ninguém. Quando Pedro menciona prata ou ouro, não tinha nenhuma moeda mais cara, não tinha nada mais valioso naquela época para Pedro usar para fazer uma comparação, que ele faz uma comparação com o outro, a moeda que foi aceita por Deus, chamada sangue de Cristo. Então ele fala que a salvação de vocês não foi por ouro ou por prata, não foi por riquezas, não foi nada disso que comprou a salvação de vocês. Foi algo muito mais valioso, muito mais precioso. Versículo 18, então, ele deixa claro que não é por essas coisas que alguns deles podiam estar achando. Então, o que é que Pedro quer dizer? Ele quer dizer que quem põe preço na mercadoria é o dono da mercadoria. Ele quer dizer que quem julga, ou melhor, que é o supremo juiz que determina a pena e a fiança, e não o réu. Não é o réu que determina, eu quero pagar tanto pela minha fiança. Eu acho que o pecado que eu cometi vale R$2.000. E com essa fiança eu estou livre.
Nunca um réu determinou a sua fiança. E nem tampouco a pena. No reino de Deus não somos nós que determinamos o preço a ser pago. Ninguém determinou. Quem determinou foi o dono da mercadoria, que é Deus. A palavra de Deus diz que é o Supremo Juiz que determinou o salário do pecado. Ele diz que é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E o juiz também disse em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento, não há justificação. Não cobre, não é ouro nem prata que cobre o preço do pecado, mas é o sangue. Quem determinou isso? O juiz? Ele tem todo o direito, é ele que julga. Pedro também declara, nesse versículo 18, que nós herdamos um fútil procedimento dos nossos pais, que não nos confere mérito nenhum diante de Deus para sermos aceitos. Você pode ter vindo de uma família onde todos os seus avós, seus pais, seus tios são bons, são justos, são honestos, paga a conta em dia, nunca fez mal para ninguém, nunca foi preso, nunca foi para o SPC, nunca teve o nome sujo. Justos aos olhos dos homens. Mas ainda assim Deus diz que todo esse procedimento que nós herdamos é fútil. Não paga a conta diante de Deus. Não paga a conta diante de Deus. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Pelo contrário, o legado que recebemos foi o pecado. E desses pais que Pedro menciona no versículo 18, começa com os nossos primeiros pais. Quem foram eles? Adão e Eva. O que nós herdamos deles? O pecado. O pecado. Isso nós herdamos deles. E herdamos dos nossos pais também. Irmãos, Jesus deixou bem claro no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, quando ele conversa ali com Nicodemos, ele deixou bem claro que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne não tem nada a ver com o reino de Deus. Ele diz que se você não nascer de novo pelo Espírito, você não vê e não entra no reino dos céus. Não entra. A partir do versículo 19, Pedro então vai relatar mais ainda sobre o preço. Versículo 18, ele falou sobre aquilo que é de uma forma negativa, não é prata ou ouro, isso aí não adianta, isso é coisa corruptível, não é por isso que vocês foram resgatados. Mas a partir do versículo 19, ele começa a falar de algo positivo. Pedro relata então o preciosíssimo amor de Deus por nós, pelo preço que ele mesmo pagou, entregando o seu filho para morrer na cruz em nosso favor. Ele começa a dizer no versículo 19 que foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esta é a moeda que Deus aceitou. E que coisa maravilhosa é essa? Ora, no plano eterno de Deus, antes do mundo ser mundo, Deus planejou todas as coisas, inclusive a queda. A queda não foi um acidente de percurso. Já estava no projeto de Deus. E antes de acontecer a queda, o juiz já tinha preparado a fiança. Diz no versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Quem era conhecido antes da fundação do mundo? O Cordeiro sem defeito e sem mácula, do versículo 19, chamado Cristo. Ele já estava lá. Quando tudo foi programado, planejado pela Trindade, inclusive a queda, antes da fundação do mundo, o Cordeiro também foi escolhido como pagamento. Só essa moeda era aceita pelo juiz supremo. Que coisa linda! Que coisa terrível! Porque se você vive de maneira indigna depois de ter sido alcançado por um preço tão alto, você está cuspindo num preço que Deus
pagou por você. Pedro está dizendo assim, olha, esse amor é tão grande, olha, esse amor custou caro, então não brinque não com esse amor. Não brinque com esse amor não, meu querido. Saiba que não foi todo o ouro do mundo, não foi toda a prata do mundo, não foi toda a riqueza do mundo que te salvou. Uma gota do sangue de Cristo vale mais do que todo o universo. Irmãos, nós não podemos conceber cientificamente qual foi o processo de um Deus se tornar homem. É muito complexo. Nós não conseguimos colocar isso em meios científicos para compreender essa transformação. Ou melhor, essa encarnação. Mas é um processo muito mais complexo do que Deus criar todo o universo. É fazer o Filho de Deus, Deus, se encarnar. E pior, mais complexo ainda, é um Deus eterno morrer, experimentar a morte. Isso é milagre dos milagres. E ele ainda faz mais. E ele ressuscita dentre os mortos, diz o versículo 21. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, devolveu a glória dele, do Filho. Então, irmãos, o preço que Deus pagou por você, não dá para calcular. Portanto, cuidado com a maneira como você se comporta, com o seu procedimento hoje, depois dessa tão grande salvação, meu querido, minha querida irmã. Ele pagou muito caro pela tua vida. Ele pagou muito caro. Só Cristo poderia pagar o preço exigido pelo Supremo Juiz, pois foi o único Cordeiro que era eterno, sem defeito, sem mácula, que já havia sido escolhido pelo juiz antes da fundação do mundo. Já falei sobre isso. E quando diz que ele foi conhecido antes da fundação do mundo e revelado no fim dos tempos, significa que o Cordeiro, o Cristo, estava com o Pai na fundação do mundo, e esse plano da redenção dos eleitos foi elaborado antes do mundo ser mundo. Bom, também já falei sobre isso. Além disso, a manifestação desse Cordeiro, ou seja, sua primeira vinda, sua morte na cruz e sua ressurreição dentre os mortos, inaugurou o que Pedro chama de fim dos tempos, ou últimos dias, como Jesus diz, ou dias do fim. O que é que significa esses termos? Vamos usar o de Pedro aqui. Pedro menciona no versículo 20 que isso aconteceu, ele foi manifestado no fim dos tempos. Significa que a vinda de Cristo inaugurou o último tempo do mundo. O último tempo de todas as coisas. Quando Jesus na cruz clama, está consumado, significa que a Trindade, ou melhor, o Pai e o Filho não vão fazer mais nada, não há nenhuma obra mais a ser feita em favor dos seus eleitos. Ele consumou, Jesus Cristo consumou na cruz, e ali ele inaugura os últimos tempos. Nós já estamos nos últimos tempos. Nós já estamos vivendo os últimos dias, inaugurado com a morte e ressurreição de Cristo, com a vinda de Cristo, melhor, a primeira vinda. Então ele consumou isso tudo. Significa também que só existe uma das pessoas da Trindade que continua trabalhando. Não que ele vai fazer mais alguma coisa além daquilo que já foi feito na cruz. Não. O preço foi pago de maneira cabal, suficiente e definitiva. Agora, o Espírito Santo está trabalhando nas igrejas em favor dos eleitos, para a salvação, para a compreensão do Evangelho, para abrir a nossa mente. Isso faz parte dos últimos dias, do fim dos tempos. O Espírito de Deus está
usando a igreja, falando sobre o Evangelho, falando sobre justificação, falando sobre salvação, sobre uma vida santa. O Espírito Santo está ministrando à sua igreja. É a obra que está acontecendo nos últimos tempos. Para que os eleitos tenham fé e esperança em Deus. É isso que Pedro termina o versículo 21 dizendo. Para que eles tenham fé e esperança em Deus. Mas o que nos chama a atenção nesse trechinho de 18 a 21 é o que ele termina dizendo no versículo 20. Ele termina dizendo no versículo 20 que foi tudo isso, coisas maravilhosas demais, grandes demais, misteriosas demais, foi por amor de vós. Foi por amor. Deus fez tudo isso. Deus foi contra as leis da física. Deus foi contra as leis naturais. A lei natural é, morreu, morreu, não tem mais o que fazer. Ele diz, não, o meu filho vai morrer e eu vou ressuscitá-lo. E ele fez tudo isso por amor de vós. É pouca coisa? É barato? Você acha que a graça é barata? Para você viver do jeito que você quer e que você pensa? O preço é barato demais para você? Você acha que com ouro e prata você conseguiria fazer a mesma coisa? Tudo bem. Problema seu. O Evangelho diz que não. A palavra de Deus diz que não. Diz que só havia uma moeda caríssima que o ser humano não consegue calcular o preço e o valor dela, chamada sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Essa é a moeda que foi aceita pelo Pai, que abriu as portas dos céus para os eleitos, que colocou os eleitos lá dentro do céu, junto com o Pai, como herdeiros de Deus. E não fomos nós que botamos o preço, não. Foi Deus. E se você não aceitar esse preço, você não vai entrar lá. É uma notícia que eu tenho para você. E agora então ele fecha do versículo 22 a 25, dizendo que a prova da prática do amor entre os irmãos, ou melhor, a prova de que o eleito é eleito é quando ele ama os seus irmãos. Ele diz no versículo 22 que após nós sermos purificados do pecado, abandonando a velha vida, por obediência à verdade, ele diz no versículo 22, pela vossa obediência à verdade, que é a palavra de Deus, verdade aqui é a palavra de Deus, nós somos então convocados a provar a nossa santidade pela prática do amor. E ele diz que é um amor especial, chamado amor fraternal. O que é que significa amor fraternal? Amor fraternal é o amor praticado na comunidade dos crentes. Você deve amar os seus parentes incrédulos? Deve. Você deve amar o seu amigo incrédulo? Deve. Você deve amar o mundo e as pessoas que estão no mundo, que são incrédulas? Sim. Mas como crente, acima de tudo, você tem que amar os filhos de Deus, os teus irmãos em Cristo. E Paulo diz, se você tiver que fazer bem a alguém, Gálatas 6, Paulo diz que se você tiver que fazer o bem a alguém, faça a qualquer tempo, mas especialmente aos da família, da fé. Primeira carta de João fala muito sobre o amor, e ele diz que se você não ama o seu irmão, a quem vê, você não pode provar que ama a Deus, a quem você não vê. Isso é amor fraternal, é amor dentro da comunidade dos crentes, dentro da igreja local que você reúne. Esse é o amor fraternal que Pedro está dizendo assim, prova que você é filho. Através desse amor. Hernandes Dias Lopes diz que a marca distintiva do cristão e a prova do seu discipulado é o amor. Nós já lemos agora há pouco, João, capítulo, deu branco, João, capítulo 13, versículo 35. Jesus diz que
Vocês são discípulos se vos amardes uns aos outros. Isso conhecerão que vocês são meus discípulos de Jesus. Então, agora no versículo 22, então ele diz isso. A marca do verdadeiro crente é o amor fraternal. Versículo 23, Pedro diz que nós recebemos uma nova vida, como uma nova semente. Porém, agora essa semente ela é incorruptível e eterna, que é a palavra de Deus. Ele diz que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, de incorruptível. E essa semente é a palavra, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, diz o versículo 23. Então Pedro está querendo dizer o seguinte, que agora você tem uma nova natureza dentro de você. Essa nova natureza dentro de você, ela é incorruptível, ela é uma semente diferente daquela que você recebeu, que Pedro chama de um procedimento fútil que você herdou dos seus pais. Essa agora é diferente, é uma nova natureza. Você nasceu de novo. E essa natureza agora, essa semente, ela é o oposto daquilo que você tinha, que você herdou dos seus pais, por nascença. Ela é incorruptível. Então, nós recebemos a semente da natureza divina, é o que Pedro quer dizer. E a natureza divina é amor, como nós vimos do versículo 18 até o versículo 21. Deus mostra o seu amor, entregando o seu filho, pagando um preço caríssimo. Ali ele está dizendo sobre o grande amor de Deus. Ele está dizendo que Deus então é amor. Ora, se eu tenho a semente de Deus e Deus é amor, consequentemente eu tenho que amar. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Você recebeu essa semente para vincular com o versículo 22. Então, como você recebeu a semente que é de Deus, e Deus é amor, então você tem que amar. De que jeito? Ele vai explicar agora. Deus nos amou incondicionalmente, sacrificialmente e eternamente. Versículo 24 a 25. Agora é um trecho que quando você estuda, você fala, o que é que tem a ver? Pedro está maluco. O que é que tem a ver erva, agricultura, capim que seca, flor que murcha, com amor, com santidade, com vida cristã? O que Pedro quer dizer com isso? Ele diz, pois toda a carne é como a erva, e toda a glória, a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedrão, troca em miúdos. O que significa isso? Bom, é um trecho difícil. É um trecho complicado de interpretação e especialmente de aplicação aqui no contexto. Isso, à primeira vista, parece que é assim. Na verdade, não é tão difícil de compreender. Quando nós vamos até o original lá, de onde Pedro trouxe esse texto? Ele trouxe de Isaías capítulo 40. Ele trouxe o texto de Isaías capítulo 40, ele colocou aqui. O que é que Deus falou para Israel no capítulo 40 de Isaías? Ele disse que ele ama o seu povo, que ele vem para salvar o seu povo, que o povo era como uma erva que não valia nada, e que Deus era um Deus de majestade suprema, e ele dá as características da sua grandeza. Ele diz, quem? Ele começa a perguntar para Israel, quem separou as águas do mar da concha das suas mãos? Quem separou os luminares? Quem criou as estrelas? Quem chama as estrelas de modo que nenhuma delas falta nos céus? Ele diz, eu sou tão grande que todo o Líbano cheio de cedros não serve, e todos os animais mamíferos que se estendem por toda a terra não são suficientes para fazer sacrifícios para mim, porque eu sou grande. Ele mostra a sua grandeza. No capítulo 40 de Isaías, Deus mostra a sua grandeza.
E ele mostra a nossa pequenez. Mas ele termina o capítulo dizendo assim: calma, Israel. Não se desesperem, porque ele diz que são desesperados. Olha, Deus se esqueceu de nós. Mas ele diz: não. O jovem perde as suas forças. Mas o velho, ainda que velho, se ele esperar no Senhor, ele resgatará suas forças com asas de águia. Ele correrá e não se cansará. Ele diz que aqueles que esperam no Senhor serão renovados. Então o que Pedro está querendo dizer aqui? Que apesar de você, igreja, vocês eleitos, serem diante de Deus como um capim seco, que não tem valor nenhum. Não. Diante de Deus, não. Vocês podem até ser um capim seco, mas Deus pagou um alto preço por você, igreja. Sim, vocês são um capim seco de verdade. Diante de Deus, vocês são como uma flor que murcha, rapidamente. E no dia seguinte não tem mais nada, não tem valor nenhum. Para vocês mesmos. Mas para Deus. Deus pagou um alto preço por você, igreja. Então, Pedro diz que apesar da vida do homem ser tão curta, inglória, o que quer dizer inglória? Ele diz aqui que não tem glória nenhuma. Apesar de ser curta, inglória e sem valor algum, como a flor da erva ou como um capim seco, o Senhor prometeu por sua palavra que os amaria eternamente, incondicionalmente, indestrutivelmente. Ele termina e diz no versículo 25, a palavra do Senhor permanece eternamente. E a gente erra aqui na compreensão. É verdade que a palavra escrita de Deus não muda. Mas o que ele quer dizer é aqui, a promessa que Deus fez nessa palavra não muda. Ele prometeu que não amaria a sua igreja. Ele prometeu que salvaria o seu povo. Ele prometeu que pagaria caro pelo seu povo. E ele não muda. É isso que ele quer dizer. Eu paguei esse preço. E o que eu prometi eu não mudo. É isso que Deus disse. Apesar, ó igreja, da sua insignificância, eu vos amei. Eu vos amei. Isso. Ninguém muda. Ninguém muda Deus. Muito menos o seu amor pelos seus eleitos. Paulo concorda com isso quando ele escreve no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 8 e versículo 13. Eu vou fazer um apanhado sobre o amor. Vocês gostam de 1 Coríntios 13, não é? Sobre o amor, principalmente os namorados e noivos. Gostam? Pois é, tem que gostar mesmo. Ali é um capítulo maravilhoso. Fala sobre as características do amor ágape. E o versículo 8, Paulo diz, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, mas o amor jamais acaba. E no versículo 13, Paulo diz, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Então Pedro diz, concluindo, por causa desta palavra que vos foi evangelizada, final do versículo 25, ele está querendo trazer na mente dos irmãos. Olha, irmãos, por causa dessa palavra que ganhou o seu coração, por causa desse tão grande amor, por causa desse alto preço pago na cruz, Pedro está querendo dizer o seguinte, essa palavra que então trouxe à tona o amor desse pai, juiz, que pagou o preço por você. Amem-se fraternalmente, sem fingimento,
de coração ardente o seu irmão, os seus irmãos, como o seu Pai vos amou. Versículo 22. É isso que Pedro está querendo dizer. Versículos, então, fazendo um fechamento. Versículos 18 a 21. Pedro detalha sobre o preço do amor de Deus por nós. Caríssimo. O sangue de Jesus Cristo. Algo inexplicável. Algo grande demais. Então o preço, caríssimo. Versículos 23 a 25, Pedro detalha sobre a duração do amor de Deus por nós, que ele é eterno pela promessa que está na palavra. Esse amor nunca acaba. Então, no versículo 22, nós somos convocados a amar os nossos irmãos com a mesma intensidade. Qual é a intensidade? Sacrificialmente. Deus nos amou sacrificialmente. Você quer um sacrifício maior do que um Deus que não precisa de nada para ser satisfeito? Pagar um preço do mais caro que ele como Deus poderia pagar, que é o seu próprio filho. Para comprar um feixe de erva seca e sem valor? Não foi um bom negócio para Deus. Monetariamente, não. Não deu muito lucro para Deus. A única explicação é o amor de Deus. Porque eu vos amei. Então, nós temos que nos amar com essa mesma intensidade, de forma sacrificial. O que quer dizer isso? Quer dizer que você suporta aqueles que são contrários a você. Nós estamos num ambiente dentro da igreja, estou falando dentro da igreja agora, nós estamos num ambiente que não é muito favorável ainda. Enquanto as pessoas concordam conosco, tudo bem, mas e quando elas começam a discordar? Você consegue amar? Pois é, mas você foi chamado para amar. E você só vai conseguir amar quando você olhar para o grande preço do amor de Deus que Ele pagou por você. Você vai ser motivado por isso. Quem não compreender as dimensões do amor de Deus em Cristo, não consegue amar como Ele amou. Você precisa estudar muito a palavra de Deus para conhecer o amor de Deus. E o quanto foi caro Ele pagar por esse amor que Ele pagou. E segunda coisa, como nós devemos amar os nossos irmãos? Com muita durabilidade, para sempre. Como Deus nos amou. O que é que significa isso? Significa que por mais que aquela pessoa seja contra você, você sempre vai estar devendo amor a ela. Mesmo que seja contrário, mesmo que vocês não se entendam, você não pode deixar de amar. Sempre. Dura coisa vos pediste, irmão Newton, é verdade. Eu concordo com você. Mas nós conseguimos amar por causa do Espírito que está em nós. Por causa do Espírito que está em nós. E por causa da clareza desse amor que Ele nos amou, com que Ele nos amou, com que Cristo nos amou. Então, concluindo, fazendo algumas aplicações, eu gostaria de primeiro fazer alguns alertas. Primeiro alerta, pegando lá no versículo 18, voltando um pouquinho, versículo 18, eu gostaria de fazer um alerta para nós, pais cristãos. O que eu quero falar para você e para mim? Como pai cristão, pais, né? Pai e mãe. Se eu ou você não ensinarmos os nossos filhos a viver nos princípios de Deus, se nós, pais cristãos, não ensinarmos nossos filhos a conhecer a palavra de Deus, e quando eu digo conhecer a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus mesmo, irmãos. Nossos filhos precisam aprender a ler a palavra de Deus, a ter familiaridade com as Escrituras. Se nós, como pais cristãos, não ensinarmos os nossos filhos a se relacionar com Deus através da oração, você precisa ensinar seu filho a orar, sua filha a orar. E mais do que isso, motivá-los, e se necessário, obrigá-los a orar.
Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, se você não ensinar, ou nós, como pais cristãos, não ensinarmos os nossos filhos a frequentar uma igreja regularmente, a arrepender-se e pedir perdão quando pecam. Você ensinou teu filho a pedir perdão quando ele erra? Ou você protege o seu filho? Se nós não ensinarmos os nossos filhos a perdoar o outro quando ele é ofendido, ou você passa a mãozinha nele e fala assim, não, você... ele é chato mesmo, né? Deixa pra lá. Aquele cara é chato. Ensine o seu filho a dar perdão. Sua filha, a perdoar. Se você não ensinar essas coisas, e ainda que você ensine toda a moralidade e cultura do mundo, ainda que você pague uma faculdade para o teu filho em Oxford, ou qualquer outra, se for de direito, lá em Lisboa, né? Diz que é a melhor universidade de direito do mundo, diz que é em Lisboa, né? Não sei se é. Eu ouvi falar uma vez. Não importa. Você vai pagar o melhor curso para o teu filho ter muita cultura. Você vai ensinar o teu filho no caminho retinho. Olha, você tem que pagar a tua conta em dia, você tem que pagar, você não pode fazer dívida, você não pode dever para ninguém. Isso chama-se legalismo. Se você ensinar todas essas coisas, mas você não ensinar as primeiras que eu disse para você, tudo o que você estiver ensinando para o teu filho não deixa de ser procedimento fútil. É fútil. E ele corre o risco de terminar fora do reino de Deus. O que é mais importante para você, papai e mamãe? Que teu filho seja um bom universitário, tenha grandes faculdades, seja um bom, muitas riquezas, bem-sucedido na vida, e longe do reino de Deus? Tenho pena de você, meu irmão, minha irmã. É um fútil procedimento. Se esse é o legado que você está deixando para ele, é muito pouco. Ele tem sim por obrigação ser justo, ser honesto com suas obrigações. Charles Spurgeon diz isso. Que o cristão não é aquele que é simplesmente honesto. É muito mais do que isso. O cristão é aquele que anda como Cristo andou. Santo. Segundo alerta, não brinque com o amor caríssimo que Deus tem por você. Ele pagou um preço de sacrifício e prometeu te amar como Pai para sempre. Mas este teu Pai, esse meu Pai, Ele é também juiz, que não faz acepção de pessoas, que julga segundo as obras, e julga cada um. Não brinque com o amor de Deus, meu querido. Não brinque, porque Ele pagou caro por esse amor. Ele pagou caro para que você estivesse escrito no rol dos eleitos. Não brinque com esse amor. Você está mexendo com fogo. A palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, tema a Deus. Resgate o princípio do temor no teu coração. Peça para Deus restaurar o temor de Deus no seu coração. A igreja precisa disso. A igreja precisa de jovens, de mulheres, de homens, de todos, adolescentes, de crianças que tenham critérios no seu comportamento, no seu procedimento. Pedro diz que nós temos que ser santos em todo o nosso procedimento. Todo. Em terceiro e último lugar, só para recapitular, os legítimos filhos de Deus sempre observam e imitam o seu pai. Sempre. Eles aprendem a ser santos porque Deus é santo. Eles aprendem a temer a Deus e a agir de forma justa porque Deus
é um justo juiz. Eles aprendem a amar o seu Pai Celestial e aprendem a amar os seus irmãos. Porque Deus é amor e os amou primeiro. E amou de uma maneira caríssima. Por isso nós amamos. E aqui fica o fechamento. Vamos fazer uma oração? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a palavra nos coloca numa situação difícil. Pai, a tua palavra que é luz, lança luz sobre as nossas trevas, Senhor. E ela incomoda o nosso coração. Mas eu te agradeço porque isso é efeito de uma espada. É uma espada de 2 gumes que discerne as intenções e pensamentos de todo o coração humano. Ela é poderosa para isso, ela é eficaz para isso. Ela sonda os nossos corações. Ela nos incomoda porque ela mexe naquilo que nós estamos apegados e que não queremos abrir mão muitas vezes. Mas, Senhor, eu te peço também, por outro lado, que o teu Santo Espírito de poder, de amor e de moderação faça com que essa palavra seja eficiente para nos transformar, para que nós possamos abandonar o nosso fútil procedimento que nós herdamos dos nossos pais, e para que nós possamos viver como nosso Pai Celestial, que é santo. Senhor, produz temor nos corações de todos aqui nessa noite. Senhor, resgata o temor em nossas vidas, Senhor, porque a tua igreja precisa ser adornada com santidade. Senhor, eu preciso disso, nós precisamos disso. Que nós possamos desenvolver a nossa santificação no temor de Deus. Nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.